salvação de nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruídos os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, o que foi sugerido no dia de hoje é o mistério pascal de Cristo Jesus nosso Senhor, na dimensão da crucificação, morte e ressurreição. Eu inicio colocando que para nós cristãos, essa dimensão da vida, esse aspecto da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, é o que deve nos ajudar e nos fazer amá-lo mais ainda, e sobre todas as coisas. Porque se não for o mistério pascal de Jesus Cristo, motivo de nós amá-lo, não tem outro sentido para a nossa vida, não tem sentido para o mundo, não tem sentido para a existência humana, de nada, absolutamente de nada. Né? Se não for o mistério pascal de Cristo, motivo, centro, a verdadeira essência de tudo aquilo que nós somos e que temos, não tem outra coisa, nem nesse nem no outro mundo, capaz de dar sentido à essência da natureza humana. Então nós vamos ver que, adentrando nesse aspecto da crucificação, então separar esses três momentos, tem muita coisa, tem, dá 1 hora, 2, 3, mas a gente tenta assim, concatenar bastante a ideia, o mistério, a abordagem, porque é bastante coisa, e para tratar de uma forma mais aprofundada, nós teríamos que ter vários encontros para ter uma informação bem mais completa. Mas, como tanto a vida do cristão quanto a vida do catequista, ela não se resume somente a 1, 2, 3 encontros ou uma formação por um período, mas ela tem a sua continuidade. É o que a Santa Igreja fala de formação permanente. Todos nós devemos fazer um caminho de formação permanente. Todos nós, padres, sacerdotes e leigos também, formação permanente. Então, isso aqui que eu coloco nas mãos de vocês, no dia de hoje, claro, com certeza, os demais palestrantes que também estão ajudando na formação dos catequistas, dos setores, das paróquias, também é colocar nas mãos de vocês o conteúdo, tá? A base para que vocês possam aprofundar na rotina de estudo e preparação que vocês, todos nós, especialmente os catequistas, nesse caso, precisa ter, tá certo? Então, colocar em três momentos esse mistério da paixão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. Bom, a base do nosso estudo, a nossa formação sempre, com certeza e indispensavelmente, as Sagradas Escrituras, tá? Eu não trouxe a tradicional de estudo, seja a Jerusalém, a Bíblia Ave Maria, que também é muito boa, a Bíblia Tebe, tem uma outra que a Bíblia do Peregrino. Essas quatro Bíblias, versões, na verdade, traduções, elas são excelentes para aprofundar, traz os paralelos, traz muita nota explicativa, enfim, e são muito boas, tá? Então, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Tebe, a Bíblia do Peregrino, certo? Três versões para estudo.
Então, eu trouxe a Ave Maria, que é mais, vamos dizer assim, uma linguagem mais popular e tal. Não que a outra seja uma linguagem complicada, uma tradução complicada, complexa, não é isso, tá? Mas em todo caso é a palavra de Deus, então uma que ela é mais destinada para tudo, mas não deixa de ser a palavra de Deus, tá? E no segundo momento, aquilo que é uma das bases essenciais para a vida do catequista, para a vida do cristão, né? Para a vida da igreja, nós, povo de Deus, é o catecismo católico. Catecismo católico, isso aqui, né, deve ser um dos livros de cabeceira, né, em matéria de doutrina, magistério, ensinamento cristão católico. Nós somos cristãos católicos, tá? Eu aproveito a falar essa questão, né, rapidamente. Nós somos cristãos católicos. O que nós ensinamos, o que a igreja ensina, é o que recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Eu costumo falar essas questões, informações, palestras, por mais que saibamos, mas é importante relembrarmos, tá? Vejam só como que é o percurso dessa questão colocada pelo Cristo, né? Que fala, né? Quem vos escuta, a mim escuta. Quem me escuta, escuta não a mim, mas aquele que me enviou. E o Cristo deixa bem claro, né, que o que ele ensina é o que ouviu do Pai. O Cristo ensina aquilo que ouviu do Pai. Se os apóstolos ensinam, é porque ouviram do Cristo que ouviu do Pai. Então, esta obrigação de termos uma escuta obediente à igreja. Escutando a igreja, escutamos o próprio Cristo. Escutando o Cristo, escutamos o Pai que o enviou e o mandou dizer todos os seus ensinamentos. É essa a ordem. E não tem para onde correr, tá? Então, a obediência do cristão, de todos nós, indistintamente, de todos os cristãos, à igreja, ao seu ensinamento, ao magistério, está estritamente relacionada e vinculada à obediência a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, ou obedecemos à igreja e obedecemos a Cristo, ou nada, porque não há como amar o Cristo ou obedecer o Cristo se não obedecer à igreja. Não há divergência, não tem divergência. Quem vos ouve, está dizendo aos apóstolos. Os apóstolos, eles representam a Santa Igreja. A igreja que recebe de nosso Senhor Jesus Cristo o poder e a autoridade para transmitir os ensinamentos, porque até mesmo a igreja, os apóstolos, a igreja apostólica, a ela foi concedido o Espírito Santo, né? E ele vos ensinará tudo o que vos tem dito e ainda vos ensinará tantas outras coisas. Então Jesus Cristo está dizendo isso para a igreja representada pelos apóstolos. Então ouvimos a igreja, obedecemos a igreja e o fazemos a Cristo também, né? Então, se fazer uma obra de caridade para um irmão estará fazendo a Cristo, quanto mais obedecendo à igreja, amando a igreja, estaremos amando o próprio Cristo. É assim a ordem dos fatores. Não há paradoxo, né? Não há contradição. Como também não pode haver contradição na vida daquele que crê. Eu creio no Cristo, eu creio na igreja também, tá? Então, e não tenho reserva, porque se a igreja disser que isso aqui é pedra, amém. Amém, está certo, é obediência, tá? Se a igreja disser que isso aqui é isopor, né? Por que eu estou colocando isso? O cristão, a relação do cristão, ela deve ser uma relação de amor com a igreja, porque estará sendo também uma relação de amor para com Cristo Jesus, nosso Senhor, que dá sentido a todas as coisas, porque por Ele e para Ele todas as coisas foram feitas. Então o sentido da vida, o sentido da existência humana, daquilo que nós somos,
se chama Cristo Jesus nosso Senhor. Não há outro. Tá? Então, e mais ainda, o Cristo Jesus, para manifestar a sua obediência, faz uma oferta, uma entrega da própria vida. Né? Não foram os inimigos de Jesus Cristo, os seus acusadores, os judeus, o Sinédrio, Pôncio Pilatos, né, que o agarraram, o levaram. Não. Jesus Cristo se entrega. É diferente. É diferente. Ou seja, Jesus Cristo, ele não foi coagido. Ele não foi coagido. Tudo bem, o processo do Getsemane, no Monte das Oliveiras, os soldados chegarem, pegarem o Cristo, né, prenderem e tal, é um processo, né, um processo, vamos dizer assim, dentro do previsto pela lei, né? Mas, por outro lado, mais do que esse processo do ato humano de ir buscar Jesus Cristo e levá-lo preso, ou seja, o mistério pascal de Jesus Cristo está além disso, porque Ele é quem se deixa levar, Ele é quem se deixa prender, né? Ele é quem se deixa conduzir. Estão entendendo? Sabe por quê? Porque se Jesus Cristo, e Ele mesmo fala isso, Ele fala mesmo isso a Pedro, né? Se Jesus Cristo não se deixasse conduzir, prender, amarrar, julgar, etc., crucificar, Ele teria feito, né? Meu Pai teria ordenado aos anjos para combaterem a meu favor. Bastaria um suspiro de São Miguel e o planeta Terra se dissolver e virar pó e nada. É o exército poderoso do céu que poderia combater em favor de Jesus Cristo, mas não, eu me entrego, eu vou, né? Porque eu me ofereço, eu me dou em sacrifício. Então veja que a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está relacionada à sua obediência incondicional à vontade de Deus. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. E nós vamos ver isso. A questão no que consiste o alimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, a crucificação de Jesus Cristo, nosso Senhor, está perfeitamente e estritamente vinculada à obediência à vontade de Deus. Porque o Cristo veio, como atesta o Evangelho segundo São João, veio não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Isso é muito importante, caríssimos irmãos e irmãs, né? Então, a crucificação de Jesus Cristo, Filho amado e bendito de Deus, ela está dentro do desígnio de salvação que Deus realiza para o bem da humanidade inteira, tá certo? Então, e nós vemos isso no capítulo 2 do livro do Atos dos Apóstolos, o primeiro discurso de Pedro, falando do desígnio de Deus a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. A respeito do que aconteceu com Ele, a sua crucificação. Israelitas, ouvi estas palavras, capítulo 2, versículo 23, Atos dos Apóstolos. 2, versículo 23. Esse é o discurso de Pedro, o primeiro, tá? Então, estamos no início do livro dos Atos dos Apóstolos, e Pedro assume a palavra e faz um discurso belíssimo, tá? Sobre o desígnio de Deus. E olhem só, como eu havia iniciado, falando para vocês sobre
quem vos ouve, a mim ouve. Tá? Então nós vamos ver aqui que essa ordem dos fatores, ela se faz presente na vida desses israelitas que ouviram Pedro e se converteram. Senhor, e agora o que devemos fazer? Né? Seja batizado, porque a promessa é para vocês e vossos filhos. Enfim, vai ser a continuidade aqui, mas vamos ver o que Pedro fala, conforme o desígnio de Deus. Né? São Paulo também vai abordar isso, né? Conforme o seu desígnio benevolente, né? De reunir em si todas as criaturas. Enfim, então, Pedro fala da seguinte maneira: israelitas, ouve estas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmo o sabeis. Depois de ter sido entregue, segundo determinado desígnio e presciência de Deus, segundo determinado desígnio e presciência de Deus, desígnio divino, a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo estava no desígnio de Deus. Mas a gente vai ver por quê. Mas vamos ver por quê. Tá? Então, a vontade de Jesus Cristo, ela se submete à vontade de Deus e voluntariamente Jesus Cristo se entrega por amor ao Pai, obviamente, e em segundo momento por amor à humanidade inteira. É um ato extremo de amor, a gente já sabe disso, mas é um ato extremo de amor. Imagine um filho sofrer de tal modo pela vontade do Pai, tá? Então isso é um amor perfeito, tá? A gente tem uma dificuldade tão grande de sofrer, ter o menor sofrimento do mundo. A gente sofre, claro, né? É inevitável, tem vida que não seja sofrida, enfim, mas em todo caso, o ato da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, estando no desígnio de Deus, é um ato extremo do amor de Deus pela humanidade inteira em seu Filho Jesus Cristo, mas também é um ato de amor perfeito. É um ato de amor perfeito do Filho à vontade do Pai e por projeção, por amor à humanidade, tá? Porque daí da crucificação e completando morte e ressurreição, também é um ato perfeito de amor de Cristo pela humanidade para lhe garantir a salvação eterna, tá? Então, esse mistério é um mistério de redenção, e a gente vê um mistério de amor, mas um mistério de redenção. Mas isso não se deu de uma forma repentina, pelo contrário, isso foi acontecendo gradualmente. As pessoas não foram pegas de surpresa, surpreendidas, né? Mas foram prevenidas. As Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento, pelos profetas, então, ou seja, toda ela, do início ao fim, está marcada pelo mistério redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Desde o início, desde as primeiras páginas das páginas sagradas da Escritura até o último ponto, né? Estão todos marcados pelo mistério e o desígnio salvífico de Deus realizado em nosso Senhor Jesus Cristo. Uns mais expressivos, sim, mas os outros não menos importantes do que os demais. Todo momento da Sagrada Escritura que aponta para Jesus Cristo, para o seu mistério pascal, para a nossa salvação, são pontos importantes. Alguns se destacam, alguns falam diretamente, tá? Alguns têm uma peculiaridade muito grande, muito bem distinta e objetiva,
como é o caso do capítulo 43, 53 do livro do profeta Isaías, que fala do servo sofredor, mas do servo justo. É um servo sofredor, é um servo justo, tá? Servo sofredor porque carrega sobre si todos os tormentos, todo o sofrimento da humanidade inteira. É justo porque sofre pelos injustos, né? Ele carrega sobre si as nossas dores, ele carrega sobre si os nossos pecados, né? Ele está unido e tem uma confiança perfeita e incondicional naquele que pode livrá-lo das mãos da morte. Então está aí, ele veio para poder realizar a justiça, né? A realização da justiça é de que creiam em Deus e creiam naquele que Deus enviou. O Evangelho segundo São João, né? E o Espírito Santo, quando vier, vai mostrar no que consiste o pecado, né? E no que consiste a condenação, no que consiste o juízo e no que consiste a justiça, o juízo no sentido da condenação e no que consiste a justiça, tá? Então, a justiça consiste em que acrediteis naquele que Deus enviou, tá? Esse é o cumprimento da justiça, tá certo? E aí a gente entende lá quando nosso Senhor Jesus Cristo, ao responder a respeito do imposto para o Império Romano ou não, e tal, e mostra uma moeda, e por fim fala: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, é necessário se cumprir a justiça, tá? E dar a Deus aquilo que lhe é devido, né? O que damos a Deus e o que é devido a Deus, aquilo que é justo, sim, mas o que é justo a ser dado a Deus, que nós creiamos e possamos dar-lhe o assentimento de fé incondicionalmente, tá? E essa adesão de fé, ela se dá em Cristo Jesus nosso Senhor, à medida em que cremos que o Cristo, enviado de Deus, Filho de Deus, é nosso Salvador e nosso Redentor. Abre um parêntese. Padre, mas eu creio no Cristo. Sim, nós cremos no Cristo. Mas essa fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo leva a nossa vida, leva a vida de quem crê a se assemelhar a Cristo, a viver e a imitar as suas virtudes divinas. Aí é onde, vamos dizer assim, né? Aí se pega se laça pelo pé. Que cremos em Deus, que cremos em Cristo, tal. Sim, tá. Mas é só isso? Não basta crer? Basta? Não basta acreditar, né? Preciso passos a mais, tá? Então, é crer no Cristo e estar unido a Ele, as suas virtudes, a sua santidade e a sua vontade, não fazer a nossa, tá? Porque 99% é para fazer a nossa vontade, 1% e olhe lá, 1% é fazer a vontade de Deus. O resto tá? Se deixar e se brincar, se muda até a reza do Pai Nosso, né? Seja feita a nossa vontade, aí não dá. Nem para o céu já vi gente rezando assim. Bom, mas não foi de propósito não, né? Por simplicidade popular mesmo, né? Um matuto, né? Uma bem idosazinha e tal, né? Seja feita a nossa vontade. Mas é a simplicidade do povo, não foi, né, de maldade não. Mas enfim, então, não é a justiça, né? Então o servo justo que colocou toda a sua vida, toda a sua confiança, a sua causa em Deus e em mais ninguém, tá? Então é nesse sentido o servo justo, tá? Tem uma amplitude maior, sim, mas o Cristo Jesus, ele pratica a justiça, tá? Que é cumprir os desígnios de Deus em sua vida e para a humanidade inteira, tá certo? Bom, então, como foi colocado? Os desígnios de Deus, de cujo São Pedro nos fala,
e as Sagradas Escrituras nos atestam, tá? Então, o primeiro discurso é segundo o desígnio e a presciência de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, tudo isso aqui, crucificação, morte e ressurreição, estão dentro dos desígnios divinos, certo? Por benevolência de Deus, porque estávamos perdidos, incapazes de nos reencontrar. Tá? É uma das orações do prefácio eucarístico, né? Quando estávamos perdidos e incapazes de nos encontrar, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nascido da Virgem Maria, né? E assumiu a condição humana e fez-se em tudo a nós semelhante, exceto no pecado. Enfim, a oração litúrgica da Santa Igreja, que é belíssima, tá? E que, em poucas palavras, traz à tona todo o mistério divino de salvação, tá bom? Então, as Sagradas Escrituras, elas estão marcadas e caracterizadas pela revelação de todo o desígnio de Deus, realizado pelo Cristo nosso Senhor, na entrega da sua vida. E mais ainda, o próprio Cristo vai explicar, lá no capítulo 24 do Evangelho segundo São Lucas, para aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, né? E passando pelos profetas, olhem só, isso é muito bonito, isso é profundo, né? Isso é muito verdadeiro. E passando pelos profetas, é o próprio Cristo que está catequizando aqueles homens, né? Que estavam abatidos, descrentes, desesperançosos. Tu és o único forasteiro que não conhece o que aconteceu nesses últimos dias. Jesus de Nazaré, poderoso em obras e tal, né? Os chefes do povo o levaram à crucificação e depois de 3 dias e tal, ele falou que ressuscitaria, mas depois de 3 dias nada aconteceu. Como assim nada aconteceu? Como vocês são lentos para compreender. Mas Jesus Cristo, pacientemente, vai catequizar aqueles homens, tá? A caminho de Emaús. E passando pelas Escrituras, explicava tudo. Então, olha só. Isso é maravilhoso, isso é muito bonito. Então, além das Escrituras sagradas falarem sobre o desígnio de Deus e toda a obra da salvação, o próprio Cristo também explica, tá? O motivo e o sentido de tudo aquilo que aconteceu com ele, se fundamentando na palavra de Deus, utilizando a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a Bíblia. Não é que Jesus Cristo estivesse com a Bíblia na mão, não é isso. Ele é a palavra, tá? Ele tem o conhecimento. Bom, então a gente às vezes vai fazer uma palestra, vai fazer um curso e tal, então a gente fala da palavra de Deus, cita passagens da Escritura, tá? Cita trechos e tal, livros, por aí vai. Então a gente tem o conhecimento. Quanto mais Jesus Cristo, né? Então você na catequese está dando uma aula, né? Um encontro de catequese, você tem um preparo, então as passagens bíblicas que você preparou, você vai destrinchando ali, tá certo? Quanto mais nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem o conhecimento e fala para se cumprir as Escrituras, tá? Então, vários momentos, e principalmente naquele ponto crucial da vida de Jesus Cristo, que está sendo preso, está sendo levado, está sendo negado, está sendo trocado, e para se cumprir as Escrituras. Essa expressão, né, ela aparece com uma frequência muito grande no processo da paixão dolorosa de Jesus Cristo, e para se cumprir as Escrituras que dizem bem? Então, no momento de Jesus Cristo fazendo a limpeza do templo, no momento de Pedro negando o nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, todo o processo da paixão se fala e para se cumprir as Escrituras. Bom, então, nesse ponto, caríssimos irmãos e irmãs, a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo
é um desígnio benevolente da presciência de Deus Pai, né? A crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, ela já havia sido revelada desde as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. O próprio Pedro fala na primeira pregação sobre o desígnio de Deus na vida do Cristo, que era necessário, assim como Cristo no Evangelho segundo São Mateus, a partir do capítulo 16, que fala que será necessário o Filho do Homem subir a Jerusalém. Ele será entregue nas mãos dos pecadores, será crucificado e morrerá, mas ao terceiro dia ressuscitará, né? Então, o próprio Cristo também revela o que lhe vai acontecer nesse momento difícil e dolorido. Olhem só que a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo é um ato doloroso e violento imposto ao Filho de Deus, tá? E o Catecismo, no parágrafo 597, podemos ver até um pouquinho antes do 595, para ser mais completo, tá certo? Ao 598, 595 a 598, tá? Então, esses parágrafos. Ok? Tá? Para ser mais completo esse processo da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Mas eu quero focar aqui a partir do 597, bem? Eu vou ler na íntegra, que é muito importante também. Levando em conta a complexidade histórica do processo de Jesus, manifestado nos relatos evangélicos, e qualquer que possa ser o pecado pessoal dos atores do processo, Judas, o Sinédrio, Pilatos, todos esses são personagens diretos, atores diretos do processo da crucificação de Jesus. Outros também entram, sim, mas enfim, conhecido só de Deus. Não se pode atribuir a responsabilidade ao conjunto dos judeus. Os judeus foram responsáveis, culpados por tudo o que aconteceu a Jesus Cristo. Peraí, a gente tem que frear essa questão aí, tá bom? Vamos ver por quê. Então tá. Então a responsabilidade, ela é dirigida ao conjunto dos judeus de Jerusalém, a despeito dos gritos da multidão manipulada e das censuras globais contidas nos apelos à conversão depois de Pentecostes. O próprio Jesus, ao perdoar na cruz, e Pedro, depois dele, apelaram para a ignorância. Como assim? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Até o Cristo reconheceu o tamanho da ignorância. Então, se foi feito por ignorância, obviamente estavam, vamos dizer assim, ou privados ou limitados do conhecimento. Ok? Entendido? Tá certo? Ignorância é a limitação ou privação do conhecimento de algo. Fez por desconhecer, mesmo que tenha sido errado. Então Pedro e o próprio Cristo apela para
a ignorância de todos aqueles. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem, porque se soubessem não teriam feito. Está vendo como é diferente? Né? Então cada ponto tem que estar bem claro, que a gente compreenda ali, certo? E aí, continuando, pois o Cristo perdoa na cruz, também Pedro apela para a ignorância, e está aqui também na sequência do capítulo 2 do livro do Atos dos Apóstolos, bom? A ignorância dos judeus de Jerusalém e até dos chefes dele, os sinédrios, mestres, doutores da lei, fariseus e etc. Tá? Ignorância pura. Menos ainda, pode-se, a partir do grito do povo, olhem só, seu sangue recaia sobre nós e sobre nossos filhos, ou seja, sobre as futuras gerações, sobre nós e sobre a posteridade. Seu sangue, o grito do povo era esse: caia o seu sangue sobre nós e sobre as gerações futuras. Nossos filhos, está no Evangelho segundo Mateus, quase já praticamente no finalzinho, tá bom? Que significa uma fórmula de ratificação, estender a responsabilidade aos outros judeus no espaço e no tempo. Por isso a Igreja declarou muito oportunamente no Concílio Vaticano II: aquilo que se perpetrou em sua paixão não pode distintamente ser imputado a todos os judeus. Judeus têm culpa? Tem, mas não pode ser somente atribuída, né, de forma exclusiva, e nós vamos ver por quê, tá? Talvez fiquemos impressionados. Então, como falou o Vaticano, a própria Igreja não pode ser somente imputado aos judeus essa questão do que se deu na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus não podem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isto decorresse das Sagradas Escrituras. Todos os pecados foram autores da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os pecados, incluindo todo mundo, ou seja, todos os pecados, eu, você, fulano, seu neto, bisneto, e vai, pai, mãe, avô, não importa, todos os pecados foram autores da paixão de Cristo. No magistério de sua fé e no testemunho de seus santos, a Igreja nunca esqueceu que foram os pecadores, como tais, autores, e como que os instrumentos de todos os sofrimentos, porque passou o Divino Redentor. Todos os pecadores. De quem é a responsabilidade da crucificação de Cristo? Minha, sua, do meu pai, minha mãe, seu pai, avô, avó, até Adão e Eva. Vendo? Vamos botar como Adão fez em Eva. Ó, foi essa mulher aí. Ó, foi a serpente. Esqueça. Assuma a sua culpa e pronto, é desse jeito, né? Então, todos os pecadores foram e são autores da paixão de Jesus Cristo. E continua, povo amado de Deus, continua. Levando em, olhem só, eles fizeram por ignorância. Eles não sabem, só foram as palavras de Cristo. O próprio que estava sofrendo dizia, eles não sabem o que fazem. Porque se conhecesse, a gente vai ver aqui, eu não vou falar, não vou antecipar, não, tá certo? Enfim, então, levando em conta que nossos pecados atingem o próprio Cristo, a Igreja não hesita em imputar, atribuir
a igreja, e está certo, é isso mesmo. A igreja não hesita não se impressionem, a igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Jesus. A gente vai ver por quê. Responsabilidade que com excessiva frequência estes debitaram quase exclusivamente aos judeus. Tá? Então, a igreja está colocando mais a responsabilidade aos cristãos. O que é isso, Pai? Todo o processo aconteceu lá no judaísmo. Judeus, sinédrio, mestres, doutores da lei, Pilatos, etc, etc, etc. E o povo gritando, bradando, esbravejando, crucifixo. Eu não estava... Sim, mas nós vamos ver por quê. Porque é a responsabilidade que a igreja atribui a todos os cristãos. Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo apela para a ignorância. Eles não sabem. E Pedro, da mesma forma, reconhece a ignorância daquele povo que fez o que não devia fazer, mas o fez por ignorância, ou desprovido de conhecimento, ou limitado no conhecimento. Tá? E continua. Devemos considerar como culpados desta falta horrível os que continuam a reincidir em pecado, já que são os nossos crimes que arrastam nosso Senhor Jesus Cristo ao suplício da cruz. Com certeza, os que mergulham nas desordens e no mal de sua parte, crucificam de novo o Filho de Deus e o expõem a injúrias. A carta aos Hebreus, capítulo 6, que vai aproveitar também, no mesmo capítulo, para falar dos que abandonaram a fé e não terão mais conversão, ou seja, serão privados da vida. Tá bom? Então, continuando, e é imperioso reconhecer que nosso próprio crime, neste caso, é maior do que o dos judeus, pois estes, como testemunha o apóstolo, se tivessem conhecido o Rei da Glória, nunca o teriam crucificado. São Paulo fala: se tivessem conhecido o Rei da Glória, não teriam crucificado. Você que é cristão, você conhece o Rei da Glória? Você conhece? Eu conheço. Você conhece. Porque você é cristão. Você é batizado. Quem é o Rei da Glória? Quem? Jesus. Para os judeus não era Jesus. Eles não conheciam Jesus como Rei da Glória. Nós o conhecemos. E ainda, mesmo conhecendo, ainda sustentamos aquela vida de pecado, impondo sobre nós. É isso que a igreja quer colocar também, em outras palavras aqui, conforme o catecismo, pelos nossos pecados, pelos nossos crimes, infidelidades e tal, etc., maldade, etc., etc., que conhecemos o Rei da Glória, nós impomos sobre nós a responsabilidade da crucificação e do sofrimento de Jesus Cristo e impomos ao Filho de Deus estes mesmos tormentos. Tá bom? Então, é um ponto para podermos reconsiderar algum tipo de vida ou postura que não seja condizente à vontade de Deus e à santidade de vida que se exige de um cristão. Então, povo amado de Deus, e assim como essa reflexão nos ajuda a pensarmos: de tal modo sofreu Cristo que vale a pena eu viver uma vida indigna dele? Com certeza não vale a pena. Pelo contrário, nos unirmos mais a Jesus Cristo nosso Senhor, não é?
Então, como foi falado, o Cristo Jesus realiza tudo isso, permite tudo isso na sua vida para realizar a vontade do Pai. E o capítulo 6 do Evangelho segundo São João nos fala isso, porque o Cristo está ensinando aos seus apóstolos, para que os apóstolos também tenham condições de fazer a vontade de Jesus Cristo. Quando Cristo afirma, tanto no capítulo 4, em diálogo com a samaritana, e depois fala para os seus discípulos: eu tenho um alimento, e vós não conheceis. E no capítulo 6, o Cristo fala que veio não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Tá? Então o alimento do Cristo é fazer a vontade do Pai. Da perfeita união e a obediência a Jesus Cristo, nosso Senhor, dá essa autenticidade da sua identidade de filho. E isso impulsiona no Cristo, Jesus, nosso Senhor, a obediência incondicional à vontade do Pai, ao ponto de entregar a sua própria vida na cruz para a nossa salvação. Ok? Tudo certo até aí? Então, todo esse trajeto da vida do Cristo, não podemos nos esquecer da obediência à vontade, a vontade do Pai, a obediência incondicional de Jesus Cristo e o desígnio de Deus. Tá? 3 pontos fundamentais quando se fala na paixão redentora de Jesus Cristo, em todo o seu processo. Quer fazer se você um dia for falar desse momento da vida de Jesus Cristo e da nossa fé, porque isso está no centro da nossa fé, inclusive o Catecismo da Igreja Católica dedica essa parte da paixão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo à seção do credo, tá bom? Então toda aquela parte do credo, abordado, explicado, refletido pelo Santo Catecismo Católico, faz referência à paixão de Jesus Cristo nosso Senhor, tá bom? E quando for falar sobre esse aspecto da vida de Jesus Cristo, não pode se esquecer a vontade de Deus, a obediência incondicional de Cristo e o desígnio divino, o desígnio de Deus, tá? São pontos fundamentais, tá certo? Tanto para que nós possamos compreender o motivo, o sentido de Jesus Cristo e acontecer tudo isso na sua vida, mas também compreender o motivo pelo qual nos colocamos, nos prostramos na presença daquele que sofreu o inominável, o inimaginável, por amor a todos nós. Bom? Então, a crucificação de Jesus Cristo gera o quê? A sua morte, obviamente, tá? Mas, em sentido amplo, a crucificação do Cristo, que gera a sua morte, faz brotar e frutificar a salvação do gênero humano, né? E é a expressão máxima do amor do Filho ao Pai, mas também do amor do Cristo à humanidade inteira. Por gerar a morte do Cristo, Jesus, nosso Senhor, o processo natural acontece, que é o quê? Na morte, a alma se separa do corpo. Isso é um processo da natureza. No ato da morte, há essa separação. E por isso o Santo Catecismo nos fala de que o Cristo Jesus visita os infernos. Jesus Cristo vai ao inferno? Vai. O que é o inferno? É um estado de vida. Não é isso que se pinta, tá? Essa figura de linguagem, né? Essas imagens colocadas, fogo, tormento, enxofre, barro e tal, essas coisas são para podermos entender que é um lugar, um estado de vida, na verdade, a ser evitado. Certo? É desse jeito. É um lugar que deve ser evitado e a todo custo
diga-se de passagem. Então, no que consiste o inferno? O inferno consiste na mais completa, eterna e absoluta ausência de Deus. Não é um local geográfico, tá? Cheio de pedra preta, pontuda, cheio de diabetes, cheio de não sei o quê, e caldeirão de enxofre, de óleo, azeite. Não é isso não, povo. Certo? Então assim, essas figuras utilizadas para descrever esse estado da ausência divina é para nos ajudar a compreender e a entender. Olha, faça de tudo para não botar os pés nesse lugar. Eu estou falando dessa forma, usando uma linguagem bem simples, tudo bem? Então, faça de tudo para não ir para esse lugar. Os infernos, vocês vão entender, os infernos, na concepção judaica e grega, era descrito como algo de um lugar de indignidade, onde a pessoa se encontrasse, ela iria encontrar o completo vazio da vida e da existência. E sendo assim, iria se deparar com um local de sofrimento e de tormento, onde o fogo não se apaga. E Jesus Cristo utiliza essa linguagem, onde o fogo não se apaga, e o verme e a traça é desse jeito, entende? Então veja, para os gregos, bom, os judeus, não havia os serviços básicos de saneamento, tratamento de lixo, etc. Aqui tem um lixão, eles fazem isso, tem todo um processo, ok? Para quem conhece o processo de reciclagem industrial de lixo, gera-se uma fermentação, e dessa fermentação o calor é insuportável, tá? Ou seja, a temperatura é muito alta, muito alta. E para os gregos, o destino, o local onde se colocava os dejetos, lixo, entulho, tudo enquanto era no Hades, esse lugar quente de fogo e tal. Para o judeu era o Sheol, um local, um buraco, uma vala grande, enorme, fora da cidade, e aquele lixo que ia se acumulando, ele ia criando essa fermentação. A temperatura ia aumentando e começava aquela fumaça, né? aquele cheiro, aquela coisa insuportável e tudo mais. Tá? Então, e era permanente, direto. Né? Então, e um lugar de luxo, de lixo, de imundícia, local onde todo mundo deveria evitar, porque não era lugar de alguém ficar, tá? Então, com essas imagens, as Sagradas Escrituras apresentam que a condição de inferno, o inferno propriamente dito, é uma condição de sofrimento, de dor, de vazio, porque a ausência plena e absoluta de Deus. Tá? Mais do que o fogo, mais do que a escuridão, a ausência de Deus é o pior tormento que a pessoa, que a alma possa sofrer. A ausência de Deus. Querer ter Deus e não poder tê-lo mais. Tá? Você acha que sofrimento aqui nesse mundo é sofrimento? É, mas não é sofrimento. Ou seja, nós
humanamente, nós não temos a capacidade racional, intelectual, de conceber a proporção, o tamanho do sofrimento que é uma alma sem Deus. Tá? Talvez alguém de vocês, num dia que não pôde ir à missa, por um impedimento, sentiu aquela falta, aquela dor, Deus, né? Aquele desconcerto interno, psicológico, emocional, né? Tinha que ter ido na missa com o lugar que foi, e aquele tormento vai se avolumando, até o ponto em chegar ao padre, amém, meu filho, pá, vai em paz, vai voltar à comunhão, tudo se ajeita. Veja, isso não é nada. Esse sofrimento de não ter ido naquele dia na missa e recebido a comunhão, não é nada da proporção do sofrimento que uma alma sente por não ter Deus. Mas o sofrimento não é somente por não ter Deus. Alguém sofreu porque não pôde ter a Eucaristia naquele dia, mas aí daqui a pouco ela vai poder. Se confessou, tal, aí foi na missa e recebeu, ela vai poder. Então o sofrimento do estado, o inferno, é de não poder ter Deus e não poder fazer absolutamente mais nada para ter. Ok? Então aí adentramos, mas eu não vou aprofundar muito porque já é um outro tema, mas eu estou colocando isso para explicar o sentido do Cristo ter ido aos infernos, tá? E para também explicar que o inferno não é essa coisa aí de ficção científica, da mente ou da criação, da confabulação da mente. O inferno existe? Obviamente que existe. Agora é importante saber no que consiste o inferno. É desse tipo. Tudo bem? E em resumo, o inferno existe e é um lugar que deve ser evitado a todo custo, a suor de sangue, o que leva para o inferno, o pecado, que é outra coisa que deve ser evitado a custo de suor de sangue. Haja o que houver, não importa, não quero saber. O pecado deve ser evitado a custo de suor de sangue, tá bom? Então, enfim, a alma do Cristo está mais ou menos aí, tranquilo, essa parte, tudo bem? Então, o Cristo, por ter padecido também a morte, ele mais ainda, tá? A sua alma se desprende do corpo, e nesse ato, até como nos explica no creio, né? Creio, ressuscitou-se ao terceiro dia, subiu aos céus. Na parte do creio, o catecismo da Igreja Católica nos explica, vai falar sobre isso, de que o Cristo, ele visita os infernos. Inferno é uma expressão em latim que quer dizer embaixo, inferior, inferior, dentro daquilo que é inferior, ou no meio, porque essa partícula in no latim quer dizer entre, ou no meio, ou ainda dentro, tudo bem? Então tem vários designativos para a utilização dessa partícula in. Aí vem
infere, ou seja, no inferior, dentro daquilo ou no meio daquilo que está embaixo, no caso da terra, tá certo? No meio daqueles que estão no interior de algo, certo? Então, conforme o catecismo da igreja nos explica que nosso Senhor Jesus Cristo, ao descer aos infernos, também foi para cumprir os desígnios divinos, e aqueles que estavam nesse estado de aguardar o Salvador, recebeu a visita do Filho de Deus. Para quê? Para resgatar aqueles que viveram na justiça. Padre, então quer dizer que antes de Jesus Cristo, as pessoas se salvaram? Quem viveu na justiça, sim. Quem viveu na justiça se salvou, tá certo? Mas também o Cristo Jesus, nosso Senhor, não foi para retirar os condenados, tá certo? Não vou também adentrar muito nessa parte aí, porque demanda tempo e é parte de uma outra abordagem, tá? Mas o que eu quero passar para que vocês entendam foi que quando nosso Senhor Jesus Cristo desceu aos infernos, foi para poder proclamar de forma plena e completa a palavra da salvação. E foi para poder resgatar os justos que aguardavam a vinda do Messias prometido. Tudo bem? Então, o Cristo completa esse desígnio da sua redenção aí, quando anuncia no interior, enquanto passou 3 dias no sepulcro, Jesus Cristo fez esta visita aos infernos, certo? E com isso, o mistério pascal de Jesus Cristo, crucificação, morte e ressurreição, que eu vou falar de uma forma mais breve, Jesus Cristo completa, realiza definitivamente a salvação do gênero humano. Tudo bem? Se vocês quiserem ler um pouquinho mais, pesquisar mais nesses parágrafos que eu passei para vocês, a partir do 597 do Catecismo, porque daí para frente, isso é a profissão de fé, isso é a profissão de fé da Santa Igreja, ou seja, de todos nós. E também está falando sobre essa descida de Cristo, que vai visitar os mortos, tá? Aqueles que já morreram. Então, a morte, como sacrifício pascal e redenção, é a salvação definitiva do homem. A Santa Eucaristia consiste num memorial permanente. É um memorial, não é uma repetição. A carta aos Hebreus fala: Cristo morreu uma vez por todos. Não é como os sacrifícios antigos precisavam fazer repetidamente. Não, foi uma e única vez. A Eucaristia só faz memória, relembra, traz a nossa atualidade, atualiza. Não é, entendam, povo amado de Deus, não é repetição. Jesus Cristo não morreu naquela cruz aquela vez e está morrendo hoje de novo e amanhã. Não é isso, tudo bem? Porque até mesmo o próprio Cristo ordena aos seus apóstolos
para que eles perpetuem aquilo que ele fez como ato de amor a Deus e à humanidade inteira. Tudo bem? Tem gente que faz movimento aí para poder relembrar a memória de fulano de tal, não sei o quê, Pelé e essas coisas. Enfim. O memorial, a Eucaristia, é isso. Para tornar presente, para tornar atual. Por quê? Eu, você que estamos aqui hoje, não estávamos lá ao pé da cruz. Não para gritar, mas para adorar o nosso Salvador e Redentor. Então, a Eucaristia é para nos colocar nesse estado, nessa condição de estar presente no mistério da paixão, crucificação, morte e ressurreição de Cristo. A Eucaristia é para isso, povo amado de Deus. É para nos colocar na realidade pascal de Jesus Cristo. Fazer isto, faça isto em minha memória. É para perpetuar. Eu quero que isso permaneça. Eu quero que isso seja perpetuado, vivido, celebrado, lembrado. É desse jeito, tudo bem? É para nos colocar que não tivemos condições de estar lá no mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, a Santa Eucaristia é a realização do sacrifício de Cristo, uma única vez, e que o celebramos cada vez que realizamos como povo de Deus e como igreja. Tudo bem? Então, como eu falei, vocês podem ver depois do catecismo, voltando um pouquinho, sobre a descida de Cristo aos infernos, tá? Então, do parágrafo 631. Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Tá bom? Então vocês, 631 do Catecismo. Bom, São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 14, nos fala a respeito da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Cristo não ressuscitou, vazia é nossa pregação, vazia também é a nossa fé. Ok? São as palavras de São Paulo. E o catecismo? A ressurreição consiste, antes de tudo, na confirmação de tudo que o Cristo fez e ensinou. É a consumação. Tá? É o ponto culminante do mistério pascal de Jesus Cristo. Tá? É a conclusão, porque é a sua vitória sobre o pecado e a morte. A ressurreição de Cristo é cumprimento das promessas do Antigo Testamento e do próprio Jesus durante sua vida terrestre. A expressão, segundo as Escrituras, indica que a ressurreição de Cristo realiza todas as predições, tudo aquilo que foi falado. Lembrem-se que eu havia dito que naquele processo da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo aparecia com muita frequência e para se cumprir as Escrituras que diz. Então está aqui o catecismo, né, trazendo à tona essa expressão, né, para se cumprir a expressão segundo as Escrituras. Há um duplo aspecto no mistério pascal.
Por sua morte, primeiro, por sua morte, Jesus nos liberta do pecado. Por sua ressurreição, Ele nos abre as portas de uma vida nova. Ok? Pelo pecado, isso aqui é 651. Catecismo 651 ao 654. Ok? Então, no parágrafo 654, um duplo aspecto. Pela sua morte, nós fomos redimidos dos nossos pecados. Bom? Daí, voltando ali um pouquinho ao anterior, daí a responsabilidade maior do cristão na crucificação de Cristo. Porque a sua crucificação e morte nos libertou dos pecados, mas infelizmente continuamos infligindo dores, penas, suplício ainda a Jesus Cristo. Coisa que não deveria acontecer, porque nós sim, muito mais. Quem são os que mais conhecem o Rei da Glória? Quem são os que mais conhecem o Rei da Glória? Os católicos, a Igreja Católica. A Igreja Católica, mais ninguém. Outros conhecem, mas não tem o conhecimento que o cristão católico tem. O protestante, não sei o que e tal, pode ter lá o seu conhecimento.